A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Neemias, capítulo 4. Deus abençoe a nossa leitura em nome de Jesus. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos os muros, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquemos, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e de todo o muro se cerrou até que a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tão ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornaram a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e os magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, o que tinha dito, que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos, as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam os muros, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam as trombetas estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus,
pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo, cada um com seu moço: fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda de dia e na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à guarda. Capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com os nossos filhos e as nossas filhas nós somos muito, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia que dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos vossos irmãos, e os vossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos, as nossas filhas, para serem escravos, e até algumas das vossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de vossas mãos, e outros têm as nossas terras, as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura, tomais cada um seu irmão, e ajuntai contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom que fazeis, porventura, não desvieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemo-nos este ganho. Retribuí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também os centésimos do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis dele. Então disseram: restituí-los-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e os seus trabalhadores, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvamos o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do pão do governador.
Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra, desde o muro fiz reparação, na terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntarão ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa, e os que se preparava para cada dia eram bois, 6 ovelhas, escolhidas também aves, e se me preparavam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador. Portanto, a servidão deste povo era grande. Lembrar-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto diz este povo. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar dando uma pausa por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.